Muito bem, queridos. Eu quero hoje, nesse Dia Internacional da Família, falarmos sobre esse bem maior, esse bem tão precioso que é a família. Diga, minha família é uma bênção. Primeira coisa que você precisa entender é o poder, da palavra. A palavra tem poder de bênção ou maldição. Eu não sei o que você tem falado da sua família. Independente da circunstância que vocês possam estar vivendo como família, você precisa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção. Você também conectado conosco, diga aí, é importante você profetizar que a sua família é uma bênção. Eu quero iniciar com um texto que nesses dias tem falado muito comigo. E é interessante que eu tenho um texto do ano, mas eu tenho também separado alguns textos durante a semana, e esse texto tem falado comigo esses dias, William. E esse texto está em Apocalipse, capítulo 1, no versículo. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. Interessante que esse texto me chama a atenção, eles não colocaram não, né? Que diz: feliz aquele que lê, aquele que busca a palavra de Deus, aquele que busca conhecimento da palavra revelada do nosso Deus através do manual. Então, aquele que lê, aquele que dá ouvidos, atento à voz do Espírito, e aquele que guarda a palavra. São três ações poderosas nesse texto e que nos revela. Então, a nossa família, nós precisamos entender e inspirar, incentivar a nossa família a ler, a estudar, a meditar, a mergulhar na palavra de Deus. E que não só ler, mas estar atento aos seus ouvidos. Jesus, por várias vezes, até mesmo aqui nas igrejas, nas 7 igrejas, ele fala claramente no final: aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Nós lemos, mas nós temos que entender que os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus através da sua revelação. E mais do que isso, guardar a palavra no meu coração. Não é isso que diz o profeta? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, eu quero iniciar falando sobre esse Dia Internacional da Família, expressar a você a importância que nós temos da nossa família, o quanto a sua família é importante, o quanto a sua família é representativo, o quanto Deus ama a família e o que Ele tem para a família. Então, eu quero te incentivar a meditar na palavra, não só ler a palavra, e que você possa estar atento aos seus ouvidos à palavra e que você guarde ela no seu coração. Porque diante dos dias maus, se eu estiver com a palavra dentro de mim, os momentos difíceis que a vida proporciona, se eu estiver com a palavra guardada dentro de mim, é exatamente a palavra que eu vou usar contra as minhas guerras, nas minhas guerras. Ontem nós falamos, nós estamos na Arena Jovem, você venha, frequente a Arena Jovem, palavras, o tema é guerra é guerra. É isso, jovens? Guerra é guerra. O resto nós estamos num outro ambiente hoje. É narrativa. Então, os jovens foi outra ênfase ontem, né? Então você que nos ouve aí sabe que guerra é guerra, o resto é narrativa. Mas é exatamente isso, querido. A Bíblia diz e deixa claro que tem os dias maus.
Jesus não nos enganou, Ele disse: teriam dias de tribulações, os dias maus. E o inimigo das nossas vidas, ele quer atingir a família, que é um bem maior. O diabo quer tocar na família, e se ele destrói a família, destrói a sociedade. E nós temos que estar atentos, muito atentos. Por isso, ler, meditar, buscar, ouvir e guardar a palavra de Deus. Amém? Família foi criado para estar unida e protegendo uns aos outros. Nós precisamos, como família, proteger uns aos outros. Nós precisamos deixar de disputar muitas vezes e nós cooperarmos uns com os outros como família. Pense nisto. Família unida e guiada por Deus é uma bênção tamanha. Uma família guiada, dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, é algo maravilhoso. É o que Deus tem para nós. E hoje, nesse dia em especial que nós estamos declarando, que é o dia da família, como a sociedade diz, nós precisamos entender que é dia de renovar a nossa aliança, de nós buscarmos fortalecer os laços da aliança no amor e respeito pela família. Nós, como igreja, nós sempre defendemos a família. A nossa bandeira é a família. Nós sempre estamos aqui, independente do dia, defendendo a família, ministrando sobre a família e declarando que somos famílias abençoadas por Deus. Esse é o nosso papel como igreja. E crescer no lar que ama e serve a Deus é um privilégio, querido. Uma família voltada para Deus, que cresce na presença de Deus, é um privilégio. É algo poderoso e maravilhoso. É o lugar onde você vai refletir o verdadeiro amor de Deus, através da família. A expressão maior, depois do grande amor de Deus por nós, a maior expressão de amor é através da família. Diga: minha família é uma bênção. Isso, quem sabe faz tempo que você não fala isto. Importante. Em Deus, nossa família é mais forte diante das guerras que estão diante de nós, é eminente as guerras. Mas como família nós somos mais que vencedores. A Bíblia é a biblioteca da nossa família. Nós temos que inspirar nossos filhos, a nossa geração, a buscarmos na biblioteca. A maior biblioteca que tem é a Bíblia Sagrada, tem respostas para tudo aquilo que nós buscamos. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa família, você tem na biblioteca, Bíblia Sagrada. Amém, gente? Então, tem direção para as nossas vidas, para os nossos filhos. Qual é a importância que você dá à família? Eu sei que você ama a sua família, mas não me responda, pense. Qual é o grau de importância que tem a sua família? O quanto a sua família é importante na sua vida? Qual nível de prioridade você dá à sua família? Esta é a pergunta que eu quero fazer. Quando falamos de família, o quanto a sua é prioridade? E quando falamos de patrimônio, qual é o seu patrimônio? Quando falamos de patrimônio, a primeira coisa que vem na nossa mente é as nossas posses. Quando fala, qual é o seu patrimônio? Puxa, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tal. Quanto você tem de patrimônio? Eu tenho X de patrimônio, tal. Interessante. Nós estamos lutando, para conquistar as coisas e conquistar um patrimônio. Nada de errado nisto. Importante nós estarmos sempre buscando aumentar o nosso patrimônio. E que isso seja para o nosso desfrute. Que isso seja para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Mas falar de patrimônio, o maior patrimônio que nós temos não são as nossas posses, é a nossa família. Às vezes nós gastamos a nossa energia, para aumentar o nosso patrimônio, e talvez não é a mesma energia que nós gastamos para cuidar da nossa família, proteger a nossa família. Como nós temos preservado esse patrimônio?
Baseado nisto, aqui em 1 Samuel, quero falar com você, baseado nesse texto, eu quero trazer para o contexto família. Esse texto, eu creio que você conhece, lá em 1 Samuel, capítulo 30. Há um momento delicado onde Davi e o seu exército passam. Davi, naquela época, morava em Ziclag. E havia batalhas, e muitas batalhas Davi havia participado. Mas nesse momento, ele sai para uma empreitada, mas ela não acontece. Em poucos dias ele volta para a cidade. E se você ler o capítulo 30, versículo 1 até o 10, mais ou menos, você vai ver que diante de uma saída de Davi com seu exército, da sua cidade, ele deixa a cidade esguarnecida, nenhum soldado ficou, a não ser os velhos, as mulheres e as crianças. E veio então os amalequitas e tomaram Ziclag. Levaram os filhos, levaram as esposas, levaram todos os seus bens e puseram fogo na cidade. Quando eles voltam, eles se presenciam com uma cidade em chamas. E não havia nenhum dos seus familiares mais naquela cidade. Desespero tomou conta daquele lugar. Soldados chorando, um choro profundo de dor, da perda da família, foi gerada naqueles soldados e até mesmo em Davi. A Bíblia diz que eles choravam e choravam muito, até se cansarem de chorar. O desespero tomou conta dos soldados e também de Davi, porque é um sentimento de perda, perdeu um patrimônio poderoso, a família. Mas o que nós podemos aprender com esse texto, né? Primeiro, talvez o desejo da conquista de Davi foi maior do que o cuidado da família. Talvez essa saída repentina, ele ficou muito mais preocupado em atender uma necessidade de um exército do que o cuidado com a família, deixou desprotegida a família. A conquista foi maior do que a proteção. E aí trazemos para as nossas vidas, às vezes, no anseio de conquistar as coisas, no anseio de nós prosperarmos, menos do que prosperar, né? Prosperar é ausência de necessidade, mas às vezes em busca das riquezas, que não é simplesmente prosperidade, é menos do que isso. Nós então, nesse desejo, às vezes desenfreado, de conquistarmos, nós deixamos desprotegida a nossa casa, nós deixamos a família desguarnecida. Hoje, principalmente os homens, né? As mulheres hoje também são muito ativas, né? Graças a Deus por isso, mas às vezes nós estamos justificando as nossas faltas, a nossa ausência muitas vezes da nossa casa, é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu preciso aumentar a nossa renda, nós aumentamos a despesa, eu preciso ganhar dinheiro. E aí então nós nos escondemos atrás, muitas vezes, dessa busca de conquistas, a ausência da família. E nós olhamos para Davi e nesse momento, a minha percepção é que ele ficou preocupado mais com o que ele ia conquistar, talvez do que com a proteção da família. E essa falta de priorizar a família tem feito muitas vezes nós cativos, prisioneiros, muitas vezes, do materialismo. Isso é perigoso, nós temos que estar atentos. Tem que haver um equilíbrio em tudo isso, porque nós ganhamos, que adianta ganhar dinheiro e perder a família? O que adianta conquistar tantas coisas e perdemos a nossa casa? Tenham cuidado com isso. Então, a perda da família trouxe um desespero e angústia, de acordo com o texto. E um sentimento de fracasso veio sobre eles. Davi ficou angustiado, versículo 6, muito se angustiou. E os seus guerreiros, o exército dele, queria apedrejá-lo. E cada um por seus filhos. E Davi, então, se viu numa situação
delicada, um sentimento de fracasso, e acusado, o líder, né? Ele, o líder, foi acusado. A responsabilidade é do líder. A responsabilidade maior do fracasso da família é meu, é nosso. Nós precisamos estar atentos, muito atentos, em assumir responsabilidades. Mas o que chama atenção também, gente, é que Davi, então, ele reagiu a tudo isso. Diante de uma adversidade, ele teve bom ânimo. Ele consultou, a Bíblia diz que ele foi até o sacerdote, consultou o sacerdote, colocou a estola sacerdotal, e aí ele clama a Deus. Aí ele busca a Deus. E ele diz, né, Senhor, o que fazer? Consultou o Senhor, dizendo, Senhor, e o Senhor lhe disse, persegue-o, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, lute pela sua família, você vai conseguir libertar, né, os seus filhos, você vai conseguir livrá-los do mal. Amém? Como é importante nós identificarmos essa necessidade, em meio à adversidade, termos bom ânimo, reagirmos, superarmos as situações difíceis, assumir a nossa posição de sacerdote. Embora eu acredito que Davi aqui, ele agiu desta maneira, talvez sem pensar exatamente no risco que estava correndo a sua família, mas ele teve realmente a sensibilidade de assumir responsabilidade e Deus o honrou. E não será diferente da sua vida, da sua casa, querido. Assuma as suas responsabilidades, tome o seu lugar, o seu papel, e Deus vai honrar a sua família. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos que ser exemplo de superação nas perdas, né, na fragilidade que muitas vezes a família está vivendo. E o poder de restauração, de restituição da família, temos que ter certeza disso e acreditando que Deus nos conduzirá de sobremaneira, abrindo as portas, abrindo, né, o mundo espiritual sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E esse patrimônio, o maior patrimônio que nós temos é a família, né, entendemos que é a essência da vida, o princípio da vida. Agora, se a sua família de origem, talvez não é o exemplo que você gostaria, forme a sua família como exemplo. Os meus pais e meus avós, quanta coisa, quanta história, quanta maldição, quanta desgraça. Ei, querido, abençoe a sua geração, mas sobre a que você está formando, que você seja um abençoador da sua geração, que você seja um instrumento de bênção na sua geração, na família que você está formando, independente de como era a sua família de origem. Nós formamos nossos filhos para ser uma geração melhor do que a nossa. Esse sempre foi o meu entendimento, que meus filhos sejam maiores do que eu, melhores do que eu, para que formem uma família, para que seja abençoada por Deus, baseada em princípios. Em nome de Jesus, né? Agora, não importa se te rejeitaram, não acreditaram em você, Deus te formou, te criou, te amou, te escolheu e preparou para você uma missão: formar uma família abençoada. Amém. Família, Deus desde o princípio instituiu a família. Quando criou o homem e a mulher, quando Ele fala com Abraão e Deus queria selecionar, separar um povo dele, Ele lembra do quê? Lembra de uma família. Ele levanta Abraão, pegue você e a sua família e vá para a terra que te mostrarei. Ele chama a família. Deus instituiu a família. A família é um projeto maravilhoso de Deus. Não abra mão da sua família. Acredite na sua família. Invista na sua família. E você se prepare para formar uma família abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, e em Deus, nossa família em Deus, nós transformamos maldição em bênção. Foi exatamente o que Davi fez. Uma maldição que veio sobre aquela cidade, sobre todos os homens, com as suas famílias, e Deus então transformou, restituiu, restaurou.
E assim não será diferente na sua vida. Para isso, tome a posição diante de Deus. Davi, ele chorou por um tempo, mas se levantou e foi buscar a presença de Deus. Foi buscar respostas em Deus. Deus deu a direção, deu a estratégia, ele fez exatamente como Deus mandou e Deus restituiu a sua casa. Eu creio, querido, que assim devemos agir. E é importante entender, e gosto muito de Provérbios 11, 29, é muito forte. Risca isso aí, querido. Provérbios 11, 29 diz: quem causa problema à sua família, herdará somente vento. Vento, tempestade. Cuidado. Quem causa problema à família, herda vento, tempestade. E o insensato se torna servo do sábio. É interessante como a Bíblia revela a maneira como devemos conduzir a nossa casa. E aqui tem um alerta para mim e para você. Cuidado, quem causa problema na sua família está trazendo vendaval na sua casa. Muita atenção a isso. E também um outro texto forte para isso, que eu trouxe, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8, se alguém cuida, né, aqueles que não cuidam dos seus, ou seja, da sua família, né, especialmente da sua própria família, está escrito, né, negaram a fé, e são piores do que os descrentes, aqueles que não creem em Deus. Tira uma foto disso aqui, grifa a sua Bíblia, né, no momento de tempestade, presta atenção, aqueles que não cuidam da sua família, principalmente, né, especialmente da sua família, negaram a fé. Negaram a fé e são piores do que aqueles que não creem. Diga misericórdia. Queridos, nós poderíamos falar aqui de várias famílias que acertaram e aquelas famílias que erraram na Bíblia. Nós podemos falar dos meus erros, né, como família, e os meus acertos. Mas poderíamos citar Abraão, Moisés, mas eu vou citar somente Noé. Né? Só olharmos para Noé, porque a história dele é uma história de perseverança, de superação. Né, gente? A história que Noé nos ensina é uma história vivida. Um homem que Deus olha para ele e vê um homem que tinha graça, um homem temente a Deus. Uma terra onde Deus havia dito: eu vou acabar com aquilo que eu criei. Tamanho era o pecado sobre a terra. O pecado chegou diante de Deus, a iniquidade. Mas Deus olha e vê um homem, e um homem que tinha uma família. E diante daquele homem, Deus dá um projeto para ele, não é isso? Deus faz com que construa uma arca com todas as medidas e todos os parâmetros, para que ele pudesse salvar a sua família e os animais. Esse homem passou, querido, um século, 100 anos, um pouco mais, construindo uma embarcação. Imagine, sem um parâmetro, sem noção, sem nenhum instrumento como nós temos hoje. Imagine as dificuldades de Noé. Imagine quantas pessoas estavam contra ele. Imagine que seus próprios filhos, creio eu, que muitas vezes disseram: pai, para com isso, vamos desistir desse negócio. Mas um pai de família, um homem de Deus, não é levado por qualquer vento. Um homem de família, um homem que tem vivido na presença de Deus, ele não ouve qualquer história. Um homem que tem um propósito, ele guarda a sua família, querido. O homem que vive o propósito de Deus, protege a sua casa. Esse homem viveu esses anos todos, determinado e superando todas as guerras que ele enfrentou. Creio que até ele mesmo, guerras interiores dentro dele, diante de tantas coisas que ele deve ter ouvido. Mas um homem determinado que superou todas as batalhas,
porque ele sabia que cumprir o propósito de Deus salvava a sua família. Um homem que viveu anos um projeto de Deus, aonde a sua família estava presente. Como nós temos esse homem como referência? Ele decidiu com Deus um novo começo para a sua família. Ele decidiu levar a sua família no projeto que Deus havia estabelecido. Este homem nos ensina, e ele exerce a sua posição como sacerdote, naquilo que Deus havia ordenado, dirigido. Deus estabeleceu um projeto, Deus fez uma aliança com Noé, e ele foi até o fim com esta aliança, protegendo a família. Quem está entendendo isso? Queridos, como é importante termos esse discernimento. Isso é poderoso. Agora, como fazer da nossa casa um porto seguro? Como fazermos da nossa casa um verdadeiro lar? Um lar um lar equilibrado, aonde a nossa família tem equilíbrio, aonde as coisas estão acontecendo, aonde a paz, aonde a alegria. Se nós olharmos para os nossos antepassados, os nossos avós, nossos bisavós, quem sabe talvez você tenha uma história para contar muito triste. Talvez os seus pais não seja uma história que você gostaria de viver e conhecer. Mas na grande maioria delas, foram famílias que não tinham alicerce, não tinham bases sólidas em Deus, no Criador. Nós podemos formar uma família alicerçada na palavra de Deus. Nós podemos formar uma família equilibrada, bem ajustada, uma família abençoada. Quantas maldições, eu poderia contar um monte delas dos meus antepassados, do que eu sei. Quanta maldição, quanta perda, quanta derrota, quanta tristeza, quanta dor. Talvez você também tenha uma história dessas. Mas eu vejo claramente nos meus antepassados a ausência de Deus na família, a ausência da presença do Pai no governo da família, onde a palavra de Deus não tinha liberdade, onde a palavra de Deus não era lida, observada, meditada, onde não se dava ouvidos às coisas de Deus, a palavra de Deus, onde nós não guardávamos a palavra no nosso coração. E na hora das batalhas da alma, nós não tínhamos a palavra para tomarmos as melhores decisões. Quem está entendendo isso? Então, querido, é importante, alguns pontos para a nossa casa estar alicerçada, um verdadeiro lar. Primeiro é aquilo, o texto de Mateus capítulo 7, quando fala da edificação da casa sobre a rocha e sobre a areia. Esse é um texto que a gente usa às vezes no casamento. Que você forma uma família edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Se nós construirmos uma casa sobre a areia, até pode ser que você consiga fazer com que levante essa casa. E uma casa na rocha, se olhar as duas, de repente pode serem parecidas. Assim é a nossa família. Olhamos para algumas famílias e parece que está tudo maravilhoso. Olhamos para nós, às vezes queremos questionar. Mas se a sua família estiver alicerçada na rocha, porque na hora que nós vamos ver qual o nível de família, é quando tocamos o mundo espiritual. Para a gente conhecer uma família bem-sucedida, uma família de sucesso, uma família que vive a bênção e não a maldição, é a hora que toca no espiritual. É na hora do vendaval. O mundo espiritual é o vendaval. O mundo espiritual é real. E quando então move o mundo espiritual, é que o inferno se move contra a sua família, é um vento, uma tempestade. E aí então nós precisamos estar com a casa na rocha, porque se for sobre a areia, vai levar tudo. E Jesus, com muita clareza, nos ensina: aonde está a sua casa? Na areia ou na rocha?
Qual é o alicerce, a base da sua família? Ei, querido, a base da nossa família tem que estar alicerçada em Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Você pode até não aceitar, mas é uma verdade. Nós não estamos aqui para julgar a família de ninguém. Eu estou olhando para a minha. Não estamos aqui para apontar a família de ninguém. Mas a própria Bíblia nos ensina. A própria Bíblia nos mostra e relata homens como Noé, mas também nós podemos olhar para homens como Adão, o primeiro homem. Se olharmos para Adão e vemos a desobediência, a rebelião que ele criou, e gerou uma família, onde os seus primeiros filhos, houve o que? Um assassinato, maldição gerou através dos seus pais, porque rebelaram contra Deus, desobedeceram contra Deus, saíram da posição original, pecaram contra Deus, e tiraram a base sólida, a presença de Deus da família. Se Deus não tiver na nossa família, a chance de nós termos muitas perdas é muito grande. A chance de gerarmos maldição na nossa casa é muito grande, querido. Olhamos para ele, olhamos para Acã. Se você vê também no deserto, quando Moisés culpou, Acã também desobedeceu, pegou os pertences que não era para pegar, dos povos que eles tinham vencido, não leva nada, levou posses, a maldição veio sobre ele, sobre a sua casa, ele e seus filhos. E tantos outros que eu podia citar aqui, mas o que eu quero declarar, querido, sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você possa entender e fazer de Deus a fundação da sua casa, o alicerce da sua casa, Deus o construtor da sua casa, como também o Salmo 127 diz, Deus o construtor que vai ter o alicerce, porque o Senhor é quem edifica a minha casa. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, a edificação da minha casa, a base, o alicerce da minha casa está em Deus, o meu Senhor. Eu preciso entender isso. E mais, eu preciso viver intensamente isso, querido. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração para a sua vida. O sentinela, não é isso? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Faça de Deus a sua força, faça de Deus o seu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no dia da tribulação. Os salmistas declarando, reconhecendo o Deus poderoso sobre as suas famílias. Como é bom ter o amor da família, a bênção de Deus sobre a nossa família. Isso é maravilhoso, querido. Isso é poderoso. E em nome de Jesus, não abra mão disso. Em nome de Jesus, que você possa preservar a palavra de Deus na sua família, na sua casa. Que você não desista da sua família. Que você não abra mão da sua família. É o bem maior, é o maior patrimônio que nós temos. Deus nos formou para fazer parte de uma família. E naturalmente, formarmos também a nossa família. E descobrimos o valor que tem uma família. Eu repito, não importa talvez o tanto que os seus antepassados não valorizaram a família em Deus, mas é o seu tempo, é a sua hora, é a sua geração que você precisa entender a importância de valorizar a sua família na presença do Eterno. Amém, gente? Amém. Creia nisso. Família, o nosso porto seguro. Família, lugar de refrigério, de descanso, é a nossa família. Tenha esse entendimento, tenha essa certeza. Deus assim instituiu, Deus nos formou, nos criou, nos fez imagem e semelhança, diz que devíamos multiplicar sobre a terra, mas tudo isso no seio da família. Entendemos o quanto nós precisamos valorizar, acreditar, investir o tempo na família. Em nome de Jesus.
Nós às vezes temos gasto o nosso tempo, né, em tantas coisas, e que muitas vezes nós deixamos a família de lado. Quantas situações, né, nós já vivemos, eu e você, e que poderíamos estar um pouco mais próximos da nossa família, dos nossos filhos. Quem sabe, né, um tempo, né, com a esposa, eu e minha esposa conversávamos hoje, nossa, nós precisamos fazer uma viagem urgente, nós precisamos de um tempo para nós. Faz alguns meses que a gente não tem, uns dias, e a gente sempre sai, a gente não pode sair muitos dias, né? 2, 3 dias a gente pode sair, né? Mas é importante. Nós temos, às vezes, saímos e voltamos no dia seguinte, mas precisa ter um tempo, precisa usar um tempo de qualidade com a família. Quem crê nisso, diga amém. Por isso eu quero tanto te convidar, você põe a mão no seu coração. Você como indivíduo agora, né, queria que você avaliasse o quanto verdadeiramente você acredita na sua família, prioriza a sua família. Agora é você só, você tem uma família, ou você está formando uma família, ou você vai formar uma família. Como que você encara isso? Como você enxerga isso? Será que a família de origem, talvez você entenda que não é exemplo para você? Se não for exemplo, aonde você tem buscado exemplos? E se sua família é um exemplo, o quanto você está disposto a seguir esse bom exemplo? Pense nisso. Feche seus olhos. E é você e o Espírito Santo agora. Fale com Ele. Você sabe o nível de importância que ela tem, o quanto você tem investido na sua vida, na sua esposa, seu marido, seus filhos, o quanto você tem dedicado. Talvez nós, os filhos já, você que tem os filhos já maiores, que já saíram de casa, já se casaram, mas é importante também nós estarmos constantemente abençoando nossos filhos, e na medida do possível encontrar nossos filhos. E você que tem os filhos na sua casa, os filhos menores, o quanto tempo você tem investido brincando com seus filhos, gastando um tempo com seus filhos. Claro que nós sempre vamos nos sentir devedor. Os meus filhos e a minha esposa, nós brincamos bastante com eles quando eram pequenos, mas eu ainda me sinto devedor. Quantas e quantas vezes brincamos, rolamos, nos divertimos. Nós viajávamos muito mais, eu e minha esposa, com os filhos, quando eram pequenos, do que hoje. Dentro do possível, dentro da nossa realidade, fizemos várias viagens com eles. Tivemos a oportunidade de levá-los, né, em outro país. Levamos nossos filhos, investimos numa viagem em família. Acreditamos, né, na família. E mesmo assim eu me sinto devedor. Me sinto muito devedor, que talvez quando eu olho para trás, puxa, eu podia ter feito tanto mais. Eu podia ter curtido um pouco mais. Eu podia ter saído um pouco mais com eles. Eu podia ter feito tantas coisas. Embora nós fizemos. Embora eu sinto que eles não tiveram essa falta, pelo menos não nos dizem isso. Mas mesmo assim eu falhei. E quem sabe você também pode ter o mesmo sentimento que eu. E quem sabe você está com os filhos ainda pequenos que estão sob a sua tutela e você pode talvez começar a fazer diferente. Minha esposa sempre dizia, não é o tempo, mas é a qualidade do tempo que nós vivemos com os filhos. Nós sempre trabalhamos muito. Eu me preocupava muito com esse tempo. Ela disse, querido, o que nós precisamos é o tempo que estivermos, um tempo de qualidade com os filhos. E assim nós fizemos. Mas mesmo assim eu me sinto devedor. Para que você não tenha esse mesmo sentimento do futuro, aproveite agora. Se seus filhos ainda moram com você, aproveite esse tempo. Em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante do altar de Deus. Não julgue o seu cônjuge. Também não se acuse. Faça alguma coisa. Embora acusavam Davi e queriam apedrejá-lo, mas ele decide ter bom ânimo.
mesmo na hora da adversidade, não podemos desanimar. Davi se reanimou no Senhor em meio à adversidade. Entende isso? Levaram como refém sua família e dos seus soldados. Davi era emocionalmente equilibrado naquela hora, ele não se deixou levar por aquela situação tão grave. Ele se voltou para Deus, ele buscou ânimo no Senhor e venceu aquela situação, deu a volta por cima, recuperando tudo que havia perdido. Quem sabe agora este é o momento de você entender isso, viver intensamente tudo isto. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre cada indivíduo aqui, que é fruto de uma família, que é resultado de uma família, e que ele possa reconhecer a Deus e valorizar a família, respeitar e abençoar a sua família de origem, e entender que ele está formando uma nova geração. A sua geração seja bendita sobre a terra. Assim, Deus, haja entendimento sobre nós, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos entender e valorizar a nossa família. Assim eu declaro sobre cada indivíduo em nome de Jesus. 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 Você que está aqui, eu quero aproveitar essa